Casa Geminada, de Emily Eden. Terminei de ler, uma novela curta, publicada originalmente em 1859. Nessa edição da Virago, é o segundo livro coletado aqui. Não se trata de uma série, os dois livros podem ser lidos fora de ordem, de forma independente, enfim. Inclusive, ela escreveu primeiro esse aqui, que foi publicado depois. Então, assim, certa bagunça. Gente, o cachorro tá aqui mexendo em coisas que ele não pode mexer. Tá, beleza. É uma sátira, como eu já havia dito, em que 3 famílias diferentes das classes mais altas da Inglaterra se encontram. A autora mesmo era de uma classe alta, o pai era diplomata, e essa é uma diferença dela em relação a Jane Austen, né? Que a Jane Austen era membro da burguesia, né? E a gente nota algumas sutilezas ao tratar das questões políticas e ao tratar da aristocracia nesse livro da Emily Eden. Eu também achei parecido com um outro autor vitoriano, que é um posterior a Emily Eden, ele nasceu cerca de 20 anos depois dela, que é o Anthony Trollope. Achei bem parecido o tipo de sátira. Tá, mas voltando aqui. O livro começa com uma jovem aristocrata, Lady Chester, ela acabou de casar. Ela está grávida e o marido, muito a contragosto, é mandado a trabalho para ficar 3 meses em Berlim. E porque ela está nessa condição, segundo o médico da família, mais fragilizada, inclusive a gravidez nunca é mencionada diretamente, é sempre indiretamente. Mas se você está acostumado a ler livros vitorianos que mencionam a gravidez dessa forma, você entende que ela está grávida. O médico da família fala que ela não pode acompanhar o marido. E ela fica muito chateada. E aí ela começa a achar tudo ruim. O marido aluga uma casa de campo para ela, a casa geminada do título, mas ela começa a achar tudo ruim, porque no fundo ela quer ir com ele. E aí ela acha ruim o fato de que a casa é geminada, que ela vai ter que conviver com uma outra família que vive desse outro lado da casa. E ela começa a imaginar que tipo de família que é, e ela é cheia de preconceitos, enfim. Começa desse jeito. Aí depois a gente passa para essa família que vive nessa casa geminada, que é uma família membro da alta burguesia. O pai é membro da marinha, inclusive está viajando a trabalho, né? E nós temos a mãe e as filhas. E nós temos ainda uma terceira família que vai aparecer, de conhecidos aí dessa família, cujo pai é membro da família, da marinha, que é o Mr. Hopkins, família Hopkins. Então, alta aristocracia Chester, membro da marinha Hopkins. E nós temos a terceira família, os Sampsons, que são os novos ricos, né? São aqueles que emergiram da baixa burguesia para a alta burguesia por meio de negócios financeiros. E aí essa família é uma família, é dado a entender que eles são judeus. E esse é um problema do livro porque a autora retrata essa terceira família de judeus, que são a baronesa e o barão, de uma forma bastante preconceituosa, muito antissemita, um jeito bem típico mesmo dos vitorianos retratarem os judeus. Então esse é um grande problema desse livro. E nós vamos ter aí então a interação dessas famílias e é no diálogo entre esses personagens que a Emily vai inserir a sátira a essas altas classes, essas diferentes altas classes da Inglaterra naquele tempo e aos costumes dessas classes. Vai ter aí um certo, não diria mistério, mas uma certa intriga financeira. E nós vamos ter uma personagem da sobrinha desses barões judeus, desses burgueses do mercado financeiro, que ela é uma herdeira de uma grande fortuna e ela é um personagem bastante interessante, na verdade. Ela tem um pensamento próprio, uma certa independência. E teremos também uma outra intriga em que o pai do marido da Blanche, o pai do marido da Lady Chester, vai pegá-la no flagra conversando com outro personagem, vai achar que ela estava paquerando esse cara. E vai ter uma certa intriga aí com relação a essa questão. Mas ela na verdade, até estava flertando mesmo. Ela estava achando que estava recebendo atenções desse cara e estava até gostando dessa ideia. Mas, no fundo, a gente vai descobrir que não era bem isso. Ok. E, tá. Essa é a história.
Eu achei muito divertido o humor, é bem ferino, assim como eu disse, menos generoso que a Jane Austen e bem parecido com Trollope. Então, se você gosta de Trollope, você vai gostar dessa novela da Emily Eden. E agora eu vou passar para essa outra aqui, que é um pouquinho mais longa, O Casal Semi-Separado, de 1860. E eu vi que tem esse romance como audiolivro no LibriVox. Então eu tô até pensando em ouvir como audiolivro. Eu marco as passagens aqui, se tiver alguma coisa que eu quero marcar. E aí, eu vou pegar aqui. Eu vou, enquanto eu ouço, eu vou fazer tricô, porque o Victoba, especialmente a Kate, tinha nos 2 últimos Victobas esse projeto. Um projeto paralelo que é ouvir um audiobook conjuntamente e trabalhar cada pessoa em tipo de atividade artesanal. Enfim, crochê, tricô, esse tipo de coisa. Então, enquanto eu ouço esse audiobook da Emily Eden, que é gratuito, é bem legal esse projeto lá, eu vou terminar de fazer esse chale que eu comecei a fazer. Eu vou colocar... A receita é paga, né? Então eu só vou colocar o link pra ela no box aqui de informação do vídeo. É uma designer australiana, se não me engano. Essa é uma receita super fácil, uma das primeiras receitas eu acho que ela começou a fazer. Tô achando bem tranquilo. E essa é uma lã que eu tinha, que eu ganhei de brinde. Ela nem é uma lã de qualidade ruim. Ela não é lã de verdade, é material sintético. Mas eu queria acabar com essas lãs que estão aqui acumulando. Que a gente ganha de brinde quando faz compras de outros materiais. Pra não ficar guardando essas coisas. Porque eu gosto de primeiro escolher o projeto que eu vou fazer e depois comprar a lã correspondente pra não ficar guardando esse tipo de coisa. Então eu quero pegar esses lãs que eu tenho extras, encaixar nesses projetos mais simples, né? Esse é um chale bem simples. E terminar isso. Então é isso, eu vou ler esse livro, um audiolivro, em forma de áudio, e vou fazer esse tricô. E aí, se eu conseguir terminar, eu mostro pra vocês. Tá, eu acho que é isso. Eu não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar desse livro. Acho que não. Se eu tiver, eu falo no próximo vlog. O Casal Semi-Separado, de Emily Eden, originalmente publicado em 1860. É também uma sátira. No início nós temos 2 famílias vizinhas da aristocracia, uma família mais bem sucedida que a outra, né? E a família bem sucedida, todas as filhas vão casando e a vizinha fica com inveja. A vizinha é a típica personagem invejosa. E aí tem essa futrica da vizinha falando mal, indiretamente, de tudo que tem a ver com essa família mais bem sucedida. E a última filha dessa família bem sucedida a se casar é a Helen, a personagem principal aqui. E ela se casa com o Lord Teviot, um homem que ela mal conhece, né? O casamento foi arranjado, simplesmente uma questão econômica e de nome, né? E de linhagem. Ela mal conhece, ela não quer casar, mas é levada a isso, até pela obediência, decisão da família. E no início desse casamento, começa a dar tudo errado, né? Eles não se compreendem muito bem. O Lord Teviot gosta muito dela, mas não consegue expressar isso muito bem, da forma como ela ali, muito jovem, muito inexperiente, imaginou que isso deveria ser expressado. Não conseguem se entender muito bem. E o Lord Teviot é levado a fazer uma viagem também e ficar alguns meses separado da esposa, assim como naquele livro que eu falei anteriormente, da mesma autora. E é nessa separação que vai acontecer a reaproximação do casal por meio das cartas e também porque a Helen em algum momento vai ter que, vai sentir que vai perder o marido, porque ele vai ficar doente e aí ela vai cuidar dele, enfim, quando ele voltar. E aí eles vão se reaproximar. No livro anterior da Emily, havia uma intriga financeira. Nesse livro aqui há uma intriga romântica, porque tem uma personagem futriqueira, a Lady Potmore, colocando lenha na fogueira ali do casal, que já não tá dando certo. E tem também
um pano de fundo político interessante, uma eleição política e tal. Eu não diria que é intriga política, mas tem esse pano de fundo também. A sátira é mais presente nos primeiros capítulos do livro, aí com essa rivalidade entre as vizinhas, especialmente. As personagens são engraçadíssimas. E aí, da metade para o final, vira mais um romanção mesmo. O que eu achei interessante nesses dois livros da Emily é que a gente lê mesmo a influência da Jane Austen, mas os livros começam onde os romances da Jane Austen terminam, né? Os romances da Emily começam depois que os personagens se casaram, logo depois, ou quando já estão ali se casando. Então é o que acontece depois do casamento. E também os elementos de pano de fundo político ou de pano de fundo econômico, eles estão mais presentes nesse livro, né? No Jane Austen é tudo muito, muito sutil, quase não aparece. A escrita desse livro, O Casal Sempre Separado, eu achei menos precisa do que da Casa Geminada. A Casa Geminada é um livro mais redondo, assim. O Casal Sempre Separado tem uma série de sub-enredos ali, a coisa mais ou menos se perde. Mas gostei de ter lido. E é isso. Esse livro, na verdade, eu vi em audiolivro, né? Acabou que eu não fiz o tricô, então não vou mostrar o projeto aqui, mas quando eu terminar eu mostro. E tá, eu li esses dois livros para dois desafios lá do Victober, que é o primeiro desafio, o desafio da Kate, que é ler um livro que se passa ou na cidade, ou no meio não urbano, né? Cidade pequena ou campo. E aí esses livros contam para isso. E o desafio bônus do grupo, que é ou ler um livro ou ter um livro lido para você. Então, como eu ouvi em audiolivro, eu também preenchi esse desafio. Gostei. Eu também tô lendo o Mefistófeles Moderno, da Louisa May Alcott, que ela publicou anonimamente em 1877. Tô no início. Não, um quarto do livro. Quase um terço do livro, na verdade. Tá me prendendo bastante a história. O que acontece? A história começa com um escritor, também como naquele livro que eu mencionei no vídeo passado da Marie Corelli, um escritor que tá precisando de dinheiro, não consegue publicar os livros, blá blá blá, e aí decide se matar. E decide se matar incendiando o manuscrito do livro que não foi aceito e fechando a janela, fechando tudo para morrer sufocado com gás. Só que esse escritor jovem, Félix Canaris, os nomes são muito engraçados nesse livro. Esse escritor jovem tinha escrito uma carta, meio que uma carta de suicídio pro editor, avisando pro editor que ele ia fazer isso. E aí, aparentemente, esse editor comunicou com o cara que vai ser o nosso Satã desse livro, que até agora, né? Até agora eu tô achando que é o Jasper Hellwise. Olha, um sobrenome interessante. E esse Jasper é um homem rico que chega, então, no momento que o jovem escritor está tentando se matar, ele bate a porta dele, chega lá e fala, não faz isso, se você quiser, você pode vir trabalhar para mim como secretário, e aí eu posso te ajudar se você quiser se tornar famoso. E esse menino fala, tudo que eu quero é ser famoso, eu faço qualquer coisa, eu te dou a minha alma e o meu corpo, que é tudo que eu tenho. E aí, assim, é o pacto que ele faz com o Jasper, com o nosso Satã aqui. Tá, passa algum tempo, alguns anos, o Jasper e o Félix estão morando juntos, e eles também têm a companhia de uma mulher e da protegida dela. Então, a Olivia e a protegida Gladys. E o Félix está apaixonado pela Olivia, a mulher mais velha, e ele usa a Gladys para se aproximar da Olivia. E a Olivia era uma mulher pela qual o Jasper tinha sido apaixonado, segundo a história, né? Isso é o que ele contou pro Félix, e que tinha casado com outro cara por dinheiro. E o cara morreu e agora ela é viúva e cuidou dessa Gladys aí, que é a menina inocente da história, que talvez será corrompida, não sei. E tal, o escritor, o Félix, se aproxima da Gladys pra, na verdade, atrair a Olivia. A Gladys se apaixona por ele. E aí tá nisso, tá nessa intriga amorosa. E o Jasper, o nosso Satã, determinou que se o Félix quiser continuar com ele, com a ajuda dele, ele vai ter que se casar com a Gladys. E aí
Félix tem que tomar essa decisão, se ele quer fazer isso. Porque, ele, na verdade, ele gostaria de pedir a Olivia em casamento. Só que a Olivia, ela é apaixonada pelo Jasper. O Jasper não quer mais nada com ela. Uma história, assim, mal confusa. E o Jasper contou a seguinte história pro Félix, que ele tinha sofrido um acidente, uma queda, que levou aí sequelas físicas muito grandes. E, não, ao mesmo tempo, ele tinha sofrido esse baque, que é a perda do amor da Olivia. E aí o Félix conta essa história pra Gladys, né, só pra, sei lá, aliciar, né, pra simplesmente ter alguma coisa pra falar. E aí a Gladys perde o respeito pela Olivia. Porque pra Gladys, se casar por dinheiro, a Olivia teria traído o amor do Jasper, não deveria ter se casado por dinheiro, deveria ter casado com o Jasper. E aí tá nesse ponto, assim, na intriga. Tô achando bem interessante, bastante diferente do da Marie Corelli, né? Mas bem gostoso de ler até agora. E é isso. Essas são as minhas leituras. Agora eu vou rodar a minha roleta, né, com a minha TBR, pra ver qual que vai ser o meu próximo livro aqui do Victoba. Mesma coisa, se eu conseguir vencer a roleta aqui na tela, vamos lá. Vamos lá. Girando a roleta. Qual será o próximo livro? Ah, tá. Ok. Isso é uma novela. Eu vou pegar o livro aqui, daqui a pouco eu volto. Tá aqui o livro. Um Coração Sem Sol, da Edith Johnstone. Ela nasceu na Irlanda. Esse livro foi publicado em 1894. Isso. Bem fininho. E até onde eu sei, parece que é a história de dois irmãos, uma menina e um menino. Vai abordar questões, a questão feminina, tal como era considerada naquele tempo, né? O trabalho da mulher, relações abusivas. E o que eu tenho curiosidade desse livro é que esse é um dos poucos livros conhecidos em que é abordado o desejo sáfico. Livros vitorianos, né? Em que é abordado mais abertamente o desejo sáfico. Então, tô curiosa pra ler, vou começar a ler, vamos ver. Eu vou mostrar essa edição aqui porque eu gosto muito dessa editora, Broadview. Peraí que eu vou virar a câmera. Eles geralmente têm essas capas com fotos antigas, eu acho essa bem sugestiva, né, do tema que eu mencionei. E acho que tem a foto da escritora aqui, aqui tá ela. E aí, aqui, olha o material que vem no livro, né? Tem uma introdução, geralmente de uma pessoa que pesquisa a escritora ou a obra. Aí você tem a obra e depois tem apêndices, geralmente com resenhas da época, textos da época em que ela foi publicada. Acho bem interessante. E aí tem uma bibliografia de pesquisa. Bem legal essas edições. Deixa eu mostrar aqui atrás. Se vocês quiserem ler a sinopse e o blurb, tá aí pra vocês. Bom, isso eu volto no próximo vlog pra falar das minhas próximas leituras. E então eu vou combinar esse livro da Edith, que é vitoriano, com o livro da Louise, que não é pro Victoba. É isso e até mais.